Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar do projeto de lei da taxa do agro e da criação do Fundo Estadual de Infraestrutura. Eu vou conversar com Cristiano Palato, analista da Pátria Agronegócio, e vamos falar da China e o milho brasileiro. Vamos comentar do potencial do agro brasileiro, o setor que mais cresce no país. Vamos falar do elemento nitrogênio, um dos mais importantes componentes para a agricultura e também outros fins. Jaine Costa, zootecnista e analista da Scott Consultoria, vai falar sobre o mercado de reposição. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o potencial do agro brasileiro. O agronegócio é um dos setores de maior crescimento no Brasil. Ele é responsável por uma fatia substancial do PIB, Produto Interno Bruto, calculada em 27,4% no ano passado, a maior desde 2004. E dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, apontam que o setor bateu recordes sucessivos nos anos de 2020 e 2021. Em 2019 eram 2.200 vagas e em 2022 a oferta subiu para 4.321. No momento, o site da empresa está com 425 vagas abertas do setor. E de acordo com a empresa, os cargos mais oportunidades são representante comercial, 7%, motorista, 4% e operador de máquinas, 3%. O bom desempenho, ele é refletido principalmente no mercado do trabalho. E para suprir a demanda, muitos profissionais estão sendo contratados para trabalhar no setor que sofreu diversas mudanças com o avanço da tecnologia. Então, a área vê um aumento na procura por profissionais que atuem nas áreas como tecnologia, estratégia, marketing e comercial, além das oportunidades para cargos operacionais, como o cultivo e manejo dos alimentos. Dados do emprego.com.br, um dos maiores portais de recrutamento do país, apontam que o número de vagas criadas no setor cresceu 96,4% nos últimos 4 anos. Segundo a Giroagro, a modernização do agronegócio, seja na área da gestão de negócios ou nas atividades de cultivo, é um dos pontos-chave para a mudança no perfil do colaborador. Hoje existem vagas que vão além do trabalho no interior, onde está concentrada a maior parte das companhias. Assim, isso traz oportunidades para diversas funções ligadas ao agronegócio. E agora vamos comentar sobre o nitrogênio, que é um dos mais importantes componentes para a agricultura e outros fins. Os fertilizantes nitrogenados, eles são derivados da amônia, que é obtida a partir da transformação química do gás natural e amplamente utilizados na agropecuária e indústrias. Pesquisadores da Drexel University, Pensilvânia, nos Estados Unidos, realizaram um estudo mostrando que as águas residuais podem se tornar a fonte mais importante para a obtenção de fertilizantes nitrogenados para a agricultura. Segundo o estudo, a produção de fertilizantes nitrogenados é muito intensa em energia e responde por quase 2% das emissões de gás carbônico do planeta. Enquanto isso, a extração de nitrogênio das águas residuais para uso na síntese de amônia e posteriormente na produção de fertilizantes nitrogenados pode ter um impacto positivo no meio ambiente. Remover o nitrogênio das águas residuais criaria efetivamente uma economia circular do nitrogênio, disse Patrick Gurian, que é um membro da equipe de pesquisa.
e, consequentemente, a sua reutilização será benéfica para a agricultura e se tornará uma fonte adicional de renda para habitação e serviços comunitários. Em termos de custo, o fertilizante nitrogenado é até 12 vezes mais barato que a produção nacional. Você terá agora mais informações sobre o componente nitrogênio, um gás altamente importante para a humanidade. Confira essa explicação técnica. Esse gás foi descoberto no ano de 1772 pelo médico e químico escocês Daniel Rutherford, que deu o nome de nitrogênio. O seu nome vem do grego e significa asfixiante. O símbolo do nitrogênio é o N, e ele possui 7 prótons e 7 nêutrons no seu núcleo, o que faz com que ele tenha um número atômico igual a 7 e massa atômica de 14 U. O nitrogênio possui 5 elétrons na sua camada de valência, o que faz com que ele se localize no período 2 da tabela periódica. Ele é o elemento que define as características dos elementos da família 5, ou também conhecida como família do nitrogênio ou do azoto, que é um outro nome do nitrogênio. Na natureza, ele se apresenta como um gás inodoro, o N2, que é transparente e não reativo. No ar, mais de 70% da mistura é composta por esse gás, mas mesmo sendo tão comum, ele não é participante da combustão ou da respiração dos seres vivos. Um fato interessante é que na evolução os seres vivos deram preferência ao oxigênio do que ao nitrogênio. E é um fato que, em geral, a vida se liga a tudo o que existe em quantidades grandes no meio ambiente. Por exemplo, as plantas dependem da luz do sol para gerar energia, pois a luz é incidida em grande quantidade sobre a superfície da Terra. Mas então, por qual motivo a maioria dos seres preferem o oxigênio? E a resposta é simples: o nitrogênio é inerte. Em outras palavras, não é utilizado na queima dos açúcares, assim como o oxigênio faz. Outro fato interessante é que a princípio as bactérias eram anaeróbias, ou seja, não consumiam o oxigênio, que era tóxico para elas. Dessa forma, excretavam oxigênio, que se acumulava na atmosfera, competindo com gases como metano, dióxido de carbono, amônia e o próprio nitrogênio. Dessa forma, o gás oxigênio tornou-se comum na atmosfera e as bactérias evoluíram para consumir esse gás com capacidade comburente. Sendo assim, se em algum momento alguma bactéria evoluiu para respirar nitrogênio, elas foram suprimidas pelas bactérias aeróbias. Mas em que o nitrogênio é usado então, já que ele é tão comum na atmosfera? Os usos do nitrogênio em nível biológico se dão principalmente na construção do DNA. Aqui em cima vai aparecer um card onde fiz um vídeo sobre o DNA e suas bases nitrogenadas. Acesse lá após acabar de ver esse vídeo aqui. Observem que a evolução é muito sábia, se assim podemos dizer. Existe um animismo, mas notem que o nitrogênio, por ser extremamente comum na atmosfera, foi utilizado na geração do material genético. Parafraseando o Ian Malcolm do filme Jurassic Park, a vida sempre encontra um caminho. Em outras palavras, otimiza os recursos que possui em abundância ao seu redor. Contudo, o gás nitrogênio não entra facilmente no sistema dos seres vivos, sendo necessário que algumas espécies de bactérias produzam os nitritos, que são convertidos em nitratos. Esse processo é um ciclo, sendo que para os seres vivos superiores, em geral, o nitrogênio é absorvido do ar por bactérias nitrificantes, existentes no solo e nas raízes das leguminosas. Elas convertem esse nitrogênio gasoso, que não dá para ser consumido, em um nitrogênio que faz parte do sistema de consumo dos animais superiores, que são os íons nitritos e nitratos. Em nível industrial, o nitrogênio é muito utilizado como atmosfera inerte para armazenamento de substâncias que não podem entrar em contato com o oxigênio. Mas os principais usos
são na produção de ácidos fortes, como o ácido nítrico, bases, como o hidróxido de amônio, e sais de amônio, como o bicarbonato de amônio, muito utilizado como fermento na padaria em geral. Um outro uso do nitrogênio é na sua forma líquida, ou seja, o nitrogênio líquido, que se encontra em uma temperatura de 196 graus negativos e entra em ebulição na temperatura ambiente, produzindo uma névoa branca. Nessa temperatura tão baixa, é possível desenvolver trabalhos onde o nível reativo deve ser muito baixo, como, por exemplo, a conservação de órgãos, células e materiais genéticos por muitos anos. Esse processo de conservação chama-se crioscopia, e atualmente tem muitos milionários pagando bastante dinheiro para que seus corpos sejam congelados poucos instantes antes da sua morte, para que possam ser reanimados no futuro, caso haja alguma tecnologia para isso. Para ilustrar isso, nós podemos nos lembrar de um filme bastante famoso, chamado O Demolidor, o qual é estrelado por Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. Outra utilidade do nitrogênio é na produção de fertilizantes à base de nitratos. Mas aqui nós temos um problema, pois os nitratos acabam se ligando a metais pesados e produzindo sais de nitrato. O grande problema é que esses sais são altamente solúveis em água, o que faz com que esses metais pesados, como o chumbo, por exemplo, possam se acumular no organismo de animais e vegetais. Um outro uso dos nitratos é na produção de explosivos, como a pólvora negra, por exemplo, que é a base de enxofre, carvão e salitre, que é o nitrato de potássio. Outra forma de explosivo é com a produção do trinitrotolueno, que é a famosa TNT. Esse foi um resumo sobre o elemento químico nitrogênio. E agora, Jaine Costa, zootecnista e analista da Scott Consultoria, ela vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá, meu nome é Jaine Costa, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer o fechamento semanal do mercado de reposição. Bom, a vasta oferta de bezerros ainda tem pressionado as cotações, para baixo, para a bezerrada aí. E de acordo com a análise feita pela Scott Consultoria, no comparativo semanal, as cotações para machos e fêmeas de reposição tiveram um recuo aí de 0,1%, comparado à semana passada. No entanto, poucos negócios ainda têm ocorrido no mercado de reposição, que além das incertezas trazidas pelo mercado do boi gordo tem deixado os pecuaristas inseguros, também pelo período de imunização do rebanho contra a febre aftosa tem feito com que os negócios fiquem mais parados por esse período. A longo prazo e também com a retomada das chuvas nas principais regiões do país, principalmente no Brasil Central, a expectativa é que para as próximas semanas e até o próximo mês, os negócios voltem a melhorar, havendo aí um incremento no volume de negócio no mercado de reposição e também pela demanda do final de ano devido às festividades, o aumento de demanda interna por carne bovina, faça com que isso surja um efeito no mercado de reposição. Obrigada a todos que nos assistem e até o próximo vídeo. E depois do intervalo, vamos falar do projeto de lei Taxa do Agro e da criação do Fundo Estadual de Infraestrutura. E eu vou conversar também com Cristiano Palabro, analista da Pátria Agronegócio, e vamos falar da China e o milho brasileiro. Nós voltamos já, é um minuto só. Lojistas, empresas de segurança e polícia militar se unem para garantir tranquilidade nas compras de final de ano na região da 44 e também para identificar com mais rapidez suspeitos de furtos e roubos no comércio. E nós vamos direto para o Jardim Maranata, em Aparecida de Goiânia. Lá muitos acidentes de trânsito, principalmente com motociclistas. Falta iluminação pública. 11h30, a gente espera você.
Lembra da sensação de receber um cartão de Natal de verdade? Os artistas que pintam com a boca e os pés sabem do valor e do significado dos autênticos cartões de Natal. E é por isso que eles criam cartões que são verdadeiras obras de arte há mais de 60 anos. Para enviar cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés a quem você ama, acesse apbp.com.br. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Safra! E aí, pessoal? A semana do reservista tá aí, hein? Tá na hora de voltar ao quartel. E rever os amigos, né? Com certeza. Já tem 5 anos que a gente serviu. É, passa rápido. Quem serviu as Forças Armadas tem que manter os dados em dia. Até o 4º ano você faz pela internet. No 5º tem que ser presencial. Apresente-se ao quartel mais próximo. O dever te chama. Ela está protagonizando o filme, ela está lançando o seu novo álbum Disco Voador, está no The Noite hoje, Júlia B. Você achou um homem que presta, é verdade? Eu achei um homem Aonde que você achou ele? mesmo, não aqui no Brasil. Ah, você fez uma música pra ele? A música que eu escrevi, que é a última do álbum, faixa número 13, é Matching Tattoo, e a gente fez... Olha aí, mostra aí, deixa eu ver a tatuagem. Daqui a pouco aparece alguém com a tatuagem da sua cara. Se aparecer com tatuagem, tudo bem, se não aparecer com filho, não é problema. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora eu vou comentar sobre a taxação do governo do estado de Goiás sobre os produtos do agro. Os deputados da Assembleia Legislativa do estado de Goiás votaram a favor do projeto de lei Taxa do Agro no último dia 23 de novembro. E também foi aprovada a criação de um fundo estadual de infraestrutura, o Fundeinfra, para administrar os valores arrecadados com a taxação de até 1,65% da produção agropecuária no estado. E essa proposta do governo estadual está vindo numa péssima hora, pois vai retirar parte da capacidade de investimento dos produtores rurais em um cenário em que eles já estão revendo seus planos em função da conjuntura política nacional, como, por exemplo, muitos cancelamentos de pedidos de máquinas e outros aporte de recursos. Se o objetivo do governo do estado é aumentar o seu caixa sob a justificativa de realizar investimentos, este argumento cai por terra, por diversos fatores, visto que o Executivo Estadual, com a taxação, irá reduzir o volume de recursos circulante para garantir caixa de governo. Os inevitáveis efeitos colaterais serão o esfriamento da economia estadual, a redução da arrecadação e a queda do PIB, e o indesejado aumento de comércio informal para burlar a taxação. Entre os estados produtores de grãos, Goiás foi o que mais cresceu nos últimos anos, justamente porque não taxou seus produtores, ao contrário dos estados do Mato Grosso do Sul. Estados como Tocantins e Maranhão também têm sido ameaçados constantemente por políticas tributárias equivocadas. Mas as investidas do Tesouro esbarraram na mobilização das aprosojas estaduais. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano é analista da Pátria Agronegócio e nós vamos falar da China e o milho brasileiro. Cristiano, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite novamente. Pois é. Coisa parece que não está assim tão maravilhosa, né? Para os produtores de Goiás. Mas o que você está achando disso tudo? Bom, realmente o cenário para Goiás vem piorando um pouquinho pós-eleição, né? Nós já
Temos aí, como até você citou na sua fala anterior, um momento muito indesejado, né? Temos custos de produção extremamente altos e agora uma nova contribuição aí que vai afetar diretamente a margem do produtor. Quando a gente olha para a receita, para a alíquota, né, da taxação, a gente vê que esse 1,65% se colocado sobre a receita líquida passa muito dos 10%, 15%, 20% da receita do produtor. Isso sem falar na pecuária, né, Antônio, que realmente já está sem margem e ainda vai ter que pagar uma nova contribuição. Mas vamos lá, um outro fator que preocupa e vale a pena citar aqui em Goiás, Antônio, é que nós estamos tendo talvez o pior mês de novembro da nossa história em relação às chuvas. Nós temos áreas de Goiás que incrivelmente conseguiram acumular menos de 50 milímetros em todo o mês de novembro. Algo inédito e que realmente preocupa muito, prejudica o desenvolvimento inicial da soja, atrapalha na janela de plantio do milho e já muitos produtores revendo aí o plantio da safrinha, até porque tem mais uma contribuição aí para tirar a margem. Mas sobre a China, a notícia é positiva. Os chineses efetivamente começaram os embarques aqui em território brasileiro. É esperado que os chineses venham com apetite, porque eles precisam comprar muito milho ainda e não estão comprando nos Estados Unidos, o que faz sentido, já que os preços do milho americano são muito mais caros que o milho brasileiro nesse momento. Boa parte dos embarques já realizados foram sobre compras feitas antecipadamente, então a gente espera que esse programa ao mercado chinês ele tenha crescimento principalmente em 2023, já no primeiro trimestre embarcando alguns volumes e principalmente no segundo semestre do ano, aí com a entrada da segunda safra, a China passará sem dúvida a ser um grande comprador do milho brasileiro. Eu só queria abrir um parênteses, quando você falou que em relação à taxa aqui do estado de Goiás, do agro, 1,65%. Aí, numa conversa informal agora, esses dias para trás, aí alguém falou, mas 1,65 não é muito. Eu falei, escuta, só para você ter uma ideia, esse 1,65 é igual um pouquinho de fermento que você coloca numa massa. A hora que você joga o fermento ali dentro nessa massa, ele faz isso, ele cresce. De 1,65 vai pular para mais de 15%, isso aí no final do processo, se não for mais. Se a gente for olhar sobre a receita líquida, realmente supera essa casa. É um negócio... Isso falando num cenário bom, né, Antônio? De produtividade boa, preços pelo menos onde estão. Se a gente tiver preços em queda, a taxa vai continuar lá. Sim, vai mesma coisa, a taxa é a mesma. E a margem indo para o espaço. Né? Cristiano, o chinês está vindo aí com a corda toda. Nós temos notícias também de problemas climáticos na Argentina. Nós temos problema no sul também do país. De maneira geral, se a gente passar a régua, atual cultivo agora não está na janela ideal, não, aquela boa, poderá ter problema lá na frente. E com isso o preço do milho pode também dar uma explodida, né? Todos esses fatores são um ponto de muita atenção para a ponta compradora do nosso mercado interno. A gente está vendo uma movimentação do mercado interno muito mais focada em cobrir a sua necessidade de curto prazo. E a gente vê que muitas empresas, para o primeiro trimestre de 2023, segundo trimestre, estão muito a descoberto ainda de novas compras. Existe oferta de milho dentro do Brasil ainda abundante? Existe uma boa oferta. A nossa colheita foi satisfatória esse ano. Com exceção de Goiás, eu diria, os outros estados tiveram boas colheitas. Mas, de fato, se a China vier entrando comprando 2, 3, 4 milhões de toneladas, o que é normal para eles, a gente vai ter uma restrição de oferta. Safra de verão já começa complicada, Minas Gerais, que é o maior produtor, Rio Grande do Sul, que é o segundo maior produtor, e temos essa janela de safrinha que começa a se perder. Então, de fato, é um ponto de atenção para a indústria local que vai ganhar mais um concorrente de peso no mercado internacional. E sem falar no problema político que o país está passando. Uma situação jamais imaginada, ninguém imaginava uma situação que nós iríamos chegar no ponto que estamos chegando, muito perigosa. Enfim, nós temos tudo de maneira geral, para dar errado. Tem muita coisa para dar errado, não tem? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que no pós-eleição, o que mais me chama a atenção é uma mudança completa das expectativas do país. Justamente. Nós tínhamos uma casa arrumada, uma expectativa de juros em queda já em 2023, uma reascensão da nossa economia com essa queda dos juros. Um agro redondinho andando. Um agro redondo andando, nós abrindo comércio, melhorando logística. E agora tem um grande ponto de interrogação sobre o Brasil. Tem um vácuo, né? Tem um vácuo. Você vê, já estamos falando novamente em aumento de juros Selic
no primeiro trimestre de 2023 contra todas as expectativas anteriores à eleição. Então, de fato, a incerteza toma conta de toda a nossa sociedade e para o homem do campo não é diferente. E para você que está nos acompanhando, só a título de informação, de curiosidade, nessas últimas 2 safras que nós tivemos aí, 2020, 2021, 2021, 2022, o custo de produção para plantar soja, milho, trigo e tal, subiu no mínimo 45%, 50%, né? Só da safra passada para essa a gente fala em 80%, viu, Antônio? Nossa Senhora. Então, assim, quem olha, às vezes, voltando à taxação do agro, né? Às vezes olha uns 65% é muito pouco. É muito para o cenário que a gente tem. Infelizmente, o setor vai ser muito penalizado. Agora, eu não vejo, a princípio, eu não vejo muita saída. Eu acredito que deveria sentar, colocar à mesa, todo mundo sentado, os produtores rurais que são taxados de caminhonetonas, cinturões, chapéus e outras coisas mais, a coisa não está bem desse jeito, não. E há muito tempo vem gente pendurado no gancho. Por quê? Com dívida, dívida e dívida. Então eu vejo uma taxação como essa, uma situação climática não muito favorável, uma situação política totalmente desfavorável, nós podemos ter um 2023 aí não muito agradável. Sem dúvida. Essa safra é, sem dúvida, a safra que o produtor mais enterrou dinheiro no chão. Que ele compra os insumos, coloca eles no solo, literalmente ele está enterrando dinheiro, acreditando que o clima e tudo vai dar certo para ele colher lá na frente. E, sem dúvida, com o aumento de custos desse ano, foi o maior ano aí de enterrar o dinheiro no chão realmente, porque o custo cresceu astronomicamente. E o pior de tudo isso é que, às vezes, o produtor tem ferramentas no mercado, travar o seu preço e tal, e ele fica até com medo, porque ele fala, meu Deus, vai ser mais um gasto. Sim. Né? Não é mais ou menos isso que a pessoa pensa? Porque é muito comum, não, eu vou fazer o seguro da caminhonete, não, mas eu vou acreditar que Deus vai me ajudar, eu não vou precisar gastar esse dinheiro. Então é uma situação muito delicada que está acontecendo nesse momento e que vai atravessar 2022 e entrar em 2023. Eu gostaria que as coisas fossem um pouco melhores do que estão agora. Né, Cristiano? Pelo menos a gente ter perspectivas melhores, um pouco mais de clareza e menos incerteza, né? Coisa que não está acontecendo. Cristiano, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo, e até o próximo. Até a próxima, obrigado novamente pelo convite. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se ele perder a alma? Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, às 11h30, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.